Olá pessoal, meu nome é Samuel, me chama de Titã Colossal e deixa eu atravessar sua muralha. Égua. Olá, meu nome é Rafael VDL, se eu pudesse ser um titã eu queria ser o bestial só porque eu queria ter barba. Hoje vamos falar sobre os titãs. Por favor, comentem. Vai ter o link do MP3 na descrição do vídeo, caso você queira baixar e escutar individualmente, fora do YouTube. Ou você pode ver o vídeo, porque o vídeo vai conter imagens que a gente vai falar, mostrando os titãs, ou qualquer imagem que seja interessante visualizar, para melhor entender a discussão. Vamos começar agora falando o que são os titãs. Os titãs são seres humanoides gigantes e eles têm duas grandes diferenças. Tem os titãs de área e os titãs especiais. Os titãs de área são seres gigantes humanoides e eles têm uma consciência parecida com a de um animal. Ele não tem uma consciência humana e eles têm como objetivo devorar seres humanos, né? Comer seres humanos. A gente fala assim, parecida com animal, mas eu acho que é mais parecida com computador, assim, porque eles também parecem computadores, assim. A programação deles é muito básica, if ver um humano como ele, entendeu? Ao mesmo tempo eles não têm um comportamento de grupo, senão eles poderiam, sei lá, um escalar em cima do outro e subir aquela muralha. Eles têm um comportamento individual, não há um senso de coletivo entre eles. É importante frisar que todos os titãs que estão fora das muralhas, eles foram Eldians do continente, condenados pelos Marlians. E eles foram jogados na Ilha Parades, que é uma espécie de punição, né? Uma espécie de prisão. Na verdade é uma espécie de sentença de morte, meio sádica que os Marlians fazem, né? Um Eldian atacando o outro. Os titãs, eles são meio que de eras diferentes também. Porque lembra quando a Ymir, ela comentou sobre quando ela era titã? Ela falou que foram 60 anos vagando e tal. O titã de área, ele tem como maior qualidade a entre aspas, imortalidade. Não há uma definição de quanto tempo eles podem viver. Porque se sabe que ele alimenta pela luz do sol, né? É a única informação que a gente tem de como eles se mantêm vivos. Os titãs não se alimentam de humanos. Por mais que eles comam os humanos, eles não se alimentam. Mas é porque a função deles não é comer para se alimentar. É simplesmente comer para matar. É a forma que eles têm de matar. Eles têm no seu DNA, na sua informação genética, você tem que matar um ser humano comendo ele. Senão eles podiam simplesmente ficar esmagando, pisando ou algo do tipo. Depois que é feito isso, ele simplesmente regurgita. Além dos titãs de área, temos os titãs especiais. São 9 titãs que surgiram após a morte da Ymir Fritz, que a princípio é explicado, pelo menos no boca a boca, que foi um pacto com o demônio que fez ela adquirir esse poder. Essa história está muito mal contada, né? Não há uma bíblia, não há um texto escrito falando como ela fez isso. O que há é apenas o telefone sem fio entre as gerações. Diferentemente dos titãs de área, esses... Pode ser que a princípio eles sejam inconscientes, mas com o tempo e treinamento, o humano que acompanha esses titãs, ele domina totalmente o corpo e esses têm características, né, ou também a gente pode chamar de poderes, que diferenciam eles dos titãs de área. Não só a consciência, mas também outras características. A forma de você adquirir desses poderes titãs você tem que virar um titã e devorar um usuário. Assim você acaba herdando o poder daquele titã. Importante frisar que esse usuário ele vive no máximo 13 anos com esse poder titã posse dele. Caso ele morra, seja naturalmente ou de qualquer outra maneira, esse poder é perdido e ele vai surgir espontaneamente em outro Eldian. E esses titãs têm como características em comum, que foram ou afirmados ou é possível, né, pela história que está seguindo e as características que a gente está olhando são características em comum entre todos os titãs especiais. A aparência deles depende do usuário, né? Isso a gente vê pelo pai do Eren, né? O Grisha e o próprio Eren, eles são muito diferentes. Da mesma maneira que o Galliard e a Ymir são muito diferentes. Depende da forma física, depende de como ele é, depende de algum fator, mas eles se diferenciam. A herança das lembranças dos outros usuários, quando você adquire poder titã devorando alguém, você adquire não só o poder, mas todas as lembranças dessa pessoa. Eles são capazes de criar um cristal, alguma coisa, uma resina que sai do corpo deles, que pode ser usado ou como um escudo, ou ele pode ser externalizado, que foi a maneira como que o Eren fechou a Muralha Maria, por exemplo, ou até os próprios titãs colossais que criaram as muralhas, né? Pois é, titãs realmente colossais, né?
todos eles têm algum tipo de controle sobre os titãs de área. É que esse ponto aí de controlar os de área, ele é muito vago ainda, né? Tipo, a gente viu isso acontecendo, mas aconteceu isso mesmo? O que é esse controle? Tipo, eu não diria que a N conseguiu controlar eles. Existe um conhecimento de como controlar os titãs de área, como mandar neles. Não é talvez um poder, mas existe. Não é uma característica individual. Aconteceu só com uma, aconteceu com vários. Mas a que nível e como realmente é muito vago. Agora a gente vai falar um pouco sobre os 9 titãs mesmo, né? E vamos começar pela titã original, Shizo no Kyojin. Essa titã é a titã que tem a essência da Ymir. E por esse motivo só se transforma em titã quem for descendente da família Fritz. Apesar disso, né, qualquer Eldian pode carregar esse poder. Se acontecer, por exemplo, não ter para quem passar, algum outro Eldian pode carregar o poder para ele não se perder e depois recuperado pela família Reis. E a gente viu que é possível acionar esse poder se você tem contato direto com alguém da família Reis. Titã original tem o poder de controlar e governar todos os outros titãs, sejam eles todos os titãs de área ou os outros titãs especiais. Ele tem o poder de mandar em todo mundo. E também ele tem o poder de modificar as memórias dos outros Eldians. Parece que ele tem controle total sobre o tempo, sobre a matéria, porque assim, às vezes eu penso que o fato do Eren conseguir enxergar coisas do passado, do futuro, também tem a ver com o fato de ele estar com o titã primordial dentro dele, sabe? No primeiro episódio, o Eren chora por algum motivo que ninguém sabe. Amanhece chorando, assim. Provavelmente ele viu alguma merda acontecer, sabe? Uma merda que aconteceria, no caso. Só que ao mesmo tempo que tem todos esses poderes, por algum motivo que ainda não foi revelado, o usuário ele fica condescendente com a vontade do 145º, seria isso, né? Se o usuário for da família real, né? Por algum motivo, durante a Grande Guerra Titã, esse rei ele decidiu fugir. Ele não quis lutar, ele fugiu para a ilha. Ele abandonou uma boa galera de Eldians que ficaram para trás, lá no continente, e esses caras foram obrigados, né, porque eles foram abandonados pelo próprio rei, a se render e ser submisso ao povo Marleyan. Esse rei que tinha o poder do Titã original, ele foi para a ilha, ele criou muralhas, modificou a memória dos próprios Eldians que acompanharam ele. Por isso esses Eldians não sabem da existência dos Titãs. Quando ele fugiu só ele com o poder Titã. Os outros 8 poderes Titãs ficaram lá no continente, né? Quando você perde o cara que pode controlar todos os Titãs, você perdeu a capacidade de criar um exército. Então, 8 Titãs, por mais que eles sejam fortes, lutar contra centenas de milhares de pessoas não tinham como. Então esses caras foram rendidos e foram capturados. E como as memórias deles não foram apagadas, eles sabiam como passar o poder, como controlar, como treinar. Esse conhecimento foi passado para os Marleyans, e a partir daí os Marleyans começaram a controlar esses titãs. Eles nunca perderam o poder titã. Foi um intervalo de 100 anos ali, desde que o rei fugiu para a ilha até o momento em que o Colossal aparece. E nesse meio tempo nunca foi perdido nenhum dos 8 poderes titãs. O que se perdeu, o primeiro poder que desencadeou toda a merda, né, foi o Titã de Ataque. Sim. Até então não tinha nenhum outro poder sido perdido pelos Marleyans. Quando o primeiro rei fez a muralha, o único titã que eles tinham era o Titã primordial. E o rei, depois que ele foi pra lá, ele modificou a memória de todo mundo e ele mudou o nome da família, que passou de Fritz para Reis. E é legal assim que o rei, ele só tem poder sobre os Eldians, né? Se ele pudesse mudar a memória dos Marleyan também. É uma característica do povo, né? Como se eles tivessem sido criados para ser um exército mesmo, sabe? Uma coisa estranha assim. E é esse o motivo pelo qual os Eldians do continente odeiam tanto os Eldians da ilha, né? Eles foram abandonados pelo rei. Os usuários, ou as pessoas que estão com poder, atualmente está com Eren Yeager, o pai dele, Grisha Yeager, que roubou o poder da família Reis, da Frieda, que foi passado pelo Uri, e daí todos os reis anteriores, até o primeiro rei, antes da Ymir se sacrificar, né? Da Ymir morrer lá. Após o Titã original, agora vamos falar sobre os outros 8 titãs que aparecem na história. O Titã de Ataque, Shingeki no Kyojin. Esse é o titã principal e ao qual a história leva o nome, né? Ele se movimenta livremente, ele tem uma grande força e agilidade, e por isso que ele é considerado um titã de ataque. E até agora não se sabe nada sobre alguma habilidade própria dele. Os usuários foram Eren Yeager, o Grisha Yeager e o Eren Kruger. Ou seja, o Eren carrega agora 2 poderes titãs dentro dele. Só que isso é algo importante a se frisar,
que o titã que o Eren se transforma não é uma mistura dos dois titãs ou algo do tipo. Ele carrega o poder do titã original, mas ele se transforma no titã de ataque. Sim. Ele consegue, no máximo, acionar os poderes do titã original. Ele não consegue se transformar nele porque ele não é da família Fritz. E você vê neles, que é uma característica bem legal, que eles são diferentes. O titã de ataque do Eren é diferente do titã de ataque do pai dele, que é diferente do outro Eren. E isso é interessante se discutir. E o primeiro que saiu do poder dos Marlians para que os Eldians puderam usar, que na verdade até foi usado para uma espécie de revolução, foi o titã de ataque. Então o titã de ataque ele meio que está sempre associado a uma mudança revolucionária, né? É, uma coisa mais revolucionária, assim. Os usuários dele sempre foram pessoas meio doidonas assim mesmo, sabe? Para que as coisas mudem. Na verdade, o Eren Kruger, ele só aceitou que o pai do Eren pegasse o poder titã quando o pai do Eren se mostrou um cara que queria que as coisas mudassem. Sim. Né? Tem toda aquela conversa no mangá que isso é explicado, né? Parece que só assim pro titã funcionar direito, sabe? Da mesma forma que o titã da Ymir não funcionava direito, talvez pela falta de objetivo da Ymir, falta de vontade mesmo. Talvez o titã de ataque não funcionasse direito se faltasse vontade no usuário. Por isso que foi escolhido tão a dedo o pai do Eren. Existe algo além também no próprio titã de ataque, e talvez seja uma característica própria, ou só ele consiga acionar até agora, de que não é só os usuários anteriores, mas ele também tem lapsos de memória de usuários posteriores. E é interessante também frisar que, apesar de que você adquire as memórias, você não adquire a vontade dessa pessoa. No caso, você pode ser uma pessoa com atitudes diferentes. É diferente do titã original, que por algum motivo, todos os que adquirem o poder do titã original, eles carregam consigo a vontade do 140º, 45º rei. Talvez não seja uma questão de alguma habilidade do titã para mudar a ideia da pessoa, mas sim algo que a pessoa descobre quando pega esse poder, sabe? Talvez quando você adquire essa informação, você entende o porquê que o rei fez isso. Isso, ó, lembra quando eu falei que talvez seja o fato do titã original estar no Eren que faz ele ver as coisas do futuro, que nem ele viu no primeiro episódio, no primeiro capítulo do mangá? Talvez uma pessoa da família real vê todo o futuro. Ela vê que vai dar merda caso continue as coisas do jeito que estão, e daí por isso elas mudam de ideia quanto a continuar a lutar e tal, entendeu? Titã fêmea, Megana no Kyojin. Aparentemente, esse poder ele é um poder específico para mulheres. Não é citado diretamente, mas tanto o povo da ilha quanto o povo do continente chamam ela de titã fêmea. O que significa que aparentemente ela é um poder específico para mulheres. Tanto que ela é a única titã que mantém os traços femininos. A gente tem exemplos como a própria Ymir original, a Ymir, a mãe do Cone, a primeira esposa do Grisha. Todos eles se transformaram em titãs, mas eles não tinham uma aparência feminina. Eles eram uma aparência, no máximo, assexuada. Isso. E essa titã não. Essa titã ela se transformou em um titã feminino, com curvas, com seios, com quadril. Então é interessante que esse poder ele é específico para mulheres. Eu vejo, pelo menos isso aí pode ser uma opinião mais pessoal, mas ela é quase como uma versão feminina do titã de ataque. Então, de novo, voltando a essa questão de parecer uma tecnologia, todos os titãs eles se complementam em ação militar, quero dizer. Até a mula, pra que fazer uma mula se não é pra carregar coisa de forma militar, assim, armas e coisas do gênero? E realmente, o titã de ataque, ele tem um poder militar bem específico, que é você ser rápido e ter uma batalha corpo a corpo, sabe? E tipo, a gente vê isso na titã fêmea também. Titã fêmea e titã de ataque, eles têm características muito incomuns. Então, apesar dos nomes, nada impediria do titã de ataque ser chamado, sei lá, de titã macho. Os usuários da titã fêmea atualmente são a Annie. Não se sabe exatamente o que aconteceu com ela. Ela se blindou numa carapaça de cristal e até agora não se sabe. O que eu imagino é que, como eles sabem que o usuário adquire as memórias, em vez de eles quererem abrir ela para interrogar, transforma alguém em titã e come aquilo ali mesmo e que se dane. Se tiver que vir alguma informação, que venha através de memória. Vai ser mais fácil do que tentar interrogar a pessoa. Titã encoraçado, Yoroi no Kyojin. Consegue blindar o corpo todo de uma única vez, diferentemente da Annie ou do Eren, que conseguem blindar parcialmente com esse cristal.
A característica do encoraçado é que ele cria uma armadura, o que faz ele ter uma mobilidade menor que a dos outros 2 titãs citados, mas em compensação, devido a essa armadura, ele tem uma resistência altíssima. Não é fácil de se derrotar. Os usuários atuais são o Reiner, mas ele tem um período de 3 anos aí para passar esse poder para alguém. Já está sendo escolhido um novo herdeiro para esse poder. Titã Colossal, Shogata no Kyojin. É o maior titã. E ele tem o maior poder destrutivo por questões de massa, né? Ele é o maior, ele é o que tem o maior impacto, né? E ele também consegue controlar o vapor que é emitido pelo corpo dele, afastando qualquer pessoa que está em torno dele, né? Mas em compensação ele tem movimentos aparentemente mais lentos que o normal. A gente vê que qualquer personagem gigante ele costuma ser lento, né? E aparentemente sua transformação ela dura pouco. Talvez devido à quantidade de energia que é necessária, não vimos até agora o Colossal ficar muito tempo transformado. Os usuários atuais são o Armin Alert e o Bertholdt. Aí entra aquela discussão, né? Tanto o Colossal quanto o Encoraçado, eles são os 2 traidores. Mas eles são soldados, cumprindo ordens. Mas isso eu acho que fez o plot rodar, porque a gente odeia mesmo os caras, né? A gente odeia porque a gente criou empatia pelo povo da muralha. A gente é time muralha, né? Então a gente vê os 2 e a gente vê eles como traidores, porque se a gente escolhesse um lado, a gente escolheria o lado do pessoal das muralhas. Mas eles são soldados, tanto que é interessante o Bertholdt, uma hora ele fala lá no mangá, e acho que já deve ter saído no anime. O Reiner, antes ele era um soldado, agora ele tá mais pra um guerreiro. Que ele quer dizer o quê? Um soldado é aquele cara que ele cumpre ordens. Ele tem um objetivo na cabeça e ele vai cumprir aquele objetivo. Um guerreiro, ele se move muito mais pelo seu senso de honra, do seu senso próprio. E o que estava acontecendo com o Reiner é que o Reiner ele começou a simpatizar com o povo da muralha. Ele fez amizade com o Connie, ele se apaixonou pela história. Então é complicado, assim, pra ele teve que retroagir. O Bertholdt, que é o que eu considero o grande filho da puta, ele que fez o Reiner voltar à consciência. Ó, cara, volta a ser quem você é, você tá esquecendo do nosso objetivo. Tinha um objetivo primário que era roubar o Titã original. Isso é importantíssimo pra ter a consciência do porquê que eles estão fazendo isso, porquê que eles são tão... se comportaram assim tão friamente com o povo da muralha. O povo da muralha são os inimigos dele, não tem uma explicação mais complexa do que isso. O grande problema, na minha opinião, que na verdade foi lindo da parte do autor, foi fazer eles serem traidores, porque ninguém gosta de traidores, pessoas que mentiram, que parece que são de uma causa, mas são de outra, entendeu? Porque a gente odiou eles e agora a gente meio que entende eles, né? Que a gente tá vendo o lado deles. Então o autor, ele sempre faz essa quebra, faz a gente pensar uma coisa, depois outra, isso é genial nele, cara. E a história, ela não ia rodar se a gente não odiasse os 2. Ao mesmo tempo você consegue criar um mínimo de empatia. Isso. Mas eu ainda tenho uma teoria de que o Reiner vai virar casaca. Você acha? Titã Bestial, Kemono no Kyojin. O Titã em forma de uma besta. Ele é mais ou menos equivalente ao pé grande, né? Aquele símil que está entre o primata e um humano. Ele tem o poder de criar titãs através do fluido da sua espinha dorsal. E ele aciona o poder na pessoa através de um gatilho, que é o grito dele. Ou seja, ele tem que injetar o fluido da espinha dorsal no Eldian, e depois ele tem que dar um grito. E esse grito faz com que a pessoa se transforme. E o titã que ele cria, diferentemente dos outros, é um titã que consegue se mover não só com a luz do sol, mas também com a luz da lua. Esse lance da luz da lua, né? Talvez seja uma forma mais... Ele seja mais tecnológico, digamos assim, ele consiga captar melhor, né? A luz da lua nada mais é do que a projeção da luz do sol, né? Que é a luz do sol refletida, por isso eu tô dizendo. Ele tem, vamos dizer assim, células fotovoltaicas mais tecnológicas. Atualmente esse poder tá com o Zack Eager, filho do Grisha Eager e irmão do Eren. E filho da... princesinha também. Isso, e filho da puta também. Além de tudo. E o seu poder ele vai ser passado pro seu filho Colt, mas só depois que o Zack cumprir a última missão que lhe foi dada e que ele assumiu, que é de recuperar os poderes que estão na ilha. É legal falar do Zack em si, não do titã dele, que ele é muito respeitado pelos Eldians por ter crescido na carreira, vamos dizer assim. E os Marlians próprios respeitam a opinião do Zack e tal. O pessoal tem bastante orgulho dele, assim. Até teve o cara que falou lá na hora, poxa, esse cara aqui entregou os próprios pais pela causa e tal. Ele é filho do milagre, uma coisa assim, isso. né? Ele tem um título. Então, ele não é um cara zoado comum como qualquer Eldian. Ele talvez seja o único Eldian que tem uma influência no exército. Sim. Diferente dos outros que são apenas soldados. Titã Cargueiro, Shariki no Kyojin. É a nossa querida molinha de carga, né, cara?
Sim. Ele tem como característica principal ser uma mula de carga. Ele só anda de 4. Tanto que a usuária, que é a Pico, ou Pique, tanto faz, depende da tradução, como é que ficou, ela consegue ficar meses transformada em Titã. E sabe-se pouco dela, mas ela falou que ela ficou tanto tempo transformada em Titã que ela esqueceu como é que se andava. É que nem quando uma pessoa fica em coma, né? Tipo, se a pessoa ela fica em coma, não sei se tu já conheceu alguém que ficou em coma há muito tempo, ela tem que reaprender a andar. Mas é um Titã que ele só anda de 4. Então ele acaba sendo usado. Talvez não era essa a função principal dele, mas acabou que olharam pra ele, olharam pra um cavalo, falaram, fechou. É, um cavalo com inteligência. Fechou. Mulinha de carga. Ele tem um maxilar mais pra frente. Talvez porque como as mãos dele estão ocupadas, ele possa pegar as coisas com a boca. Pode ser também. Titã dos maxilares, Agito no Kyojin. Ele é um titã extremamente ágil e que tem como principal característica a mandíbula muito forte. Os dentes dele são dentes pontiagudos, feitos exatamente para destruir com a boca mesmo. Os usuários são o Galliard, a Ymir e o Marcel. Marcel, irmão do Galliard. A história é simples. A Ymir roubou o poder do Marcel e o Galliard recuperou o poder da Ymir como uma honra, alguma coisa assim. A forma do Titã da Ymir é muito diferente da do Galliard, provavelmente porque houve treinamento pro Galliard e não pra Ymir. É o que mostra que a forma Titã depende do usuário. Quero ver como é que vai ficar o Colossal do Armin. Provavelmente um He-Man gigante. Tadinho do Armin, né, cara? Cantando. Ai, ai, ai. Mas o Armin não é guerreiro, né, velho? Isso que é foda, isso é uma peninha dele. Estrategista. É um estrategista, Porque é falado, é especificado que nenhuma frota de exploração que foi à ilha voltou. Que indica que eles estão pistola, né, cara? Só o Titã de ataque provavelmente não ia dar conta de fazer isso tudo. Sim, até eles citam, nossa, com a destruição que eles estão fazendo é muito provável que eles tenham mais de um Titã. E como existem armas anti-Titã, não duvide que nessas frotas existem essas armas. Então há toda uma tática ali pra se derrotar essa galera. E como eles não sabem como eles são pegos, não adianta você preparar a nova frota, você não sabe dizer. Ninguém nunca voltou pra falar, façam isso, façam aquilo, porque os caras estavam assim, assim, assado. Isso é muito louco, como a humanidade ela conseguiu evoluir em pouco tempo, né, comparado com antigamente. Tipo, desde que o Eren virou soldado, muita coisa mudou, tá ligado? O roubo do Titã de ataque foi o gatilho pra essa guerra, essa atual guerra entre os dois povos Eldians. E por último, temos a Titã mais misteriosa, né? Que é a Titã da Pureza, Jundo no Kyojin. É a 9ª Titã, a última que foi citada, e não se sabe nada dela. A única coisa que é falado é os inimigos que sobrevivem ao ataque dela acabam enlouquecendo. Não se sabe se é um poder específico, é algo tão forte que as pessoas enlouquecem se sobreviver. Olha só, né, mano? Puta que pariu. E é interessante, cara, que existe uma imagem de um Titã de asas. Não sei se você já viu. Eu sempre associei esse Titã de asas a Titã primordial, né? Não se sabe. E nesse episódio, o Mad Mikkelsen ali, ele fala. Quem? Aquele cara que eu falei que parece o Hannibal Lecter. Que é legal, né, cara? O que comanda os Marlians é um cara que come humanos, né? Sim, sim. Bizarro no mínimo. Mas ele fala assim, olhando pro céu, não existe um Titã que voa. Como você não sabe a entonação que ele falou e as pessoas ficarem em silêncio após isso, não se sabe se ele fez uma pergunta no sentido assim, bem que poderia ter um Titã que voasse, né? Ou, mas espera aí, não existe um Titã que voa? Você não sabe dizer qual foi o sentido da pergunta, porque é falado, né, na guerra que tá fazendo eles perderem é o fato de eles não terem um ataque aéreo tão efetivo, que tá fazendo os Marlians começarem a se ferrar na guerra. É isso mesmo. Então até agora é a mais misteriosa, mas pelo menos agora todas as pessoas solucionaram aquela crise que tínhamos de achar que os 9 titãs incluíam a Titã Dançarina. E agora a gente sabe que essa Titã Dançarina, que era a Ymir, na verdade era o Titã dos Maxilares. Pois é, que nome bizarro a gente deu pra ela também. Então agora a gente sabe o que aconteceu com a Ymir e não vai casar com a história, né, cara? Pois é, aquele casalzinho alternativo. Mas tem uma foto do Galliard de boca aberta, os dentes são iguais aos dentes do Titã da Ymir. Então você vê que essa é uma característica do Titã mesmo, é um poder do Titã, é o maxilar. Olha só que Titã feio que a Ymir era, puta merda. Esse Ozzy Osbourne, assim, sabe? Parecia mesmo.